Então, com isso daqui finalizado e salvo, o próximo passo agora é criar exatamente o arquivo de geometria lá no RecRas, né? Sair daqui do ResMapper e criar a minha geometria lá no RecRas. Então, o que a gente vai fazer é fechar aqui agora o ResMapper e a gente vai vir aqui nessa opção, ó, onde tem essas setinhas aqui, e ele tem aqui em visualizar e editar a geometria, os dados de geometria. Eu vou abrir aqui clicando aqui nesse botão, ele vai abrir aqui uma janela e automaticamente ele já vai reconhecer o meu MNT que eu carreguei lá no ResMapper. E eu vou trazer todas aquelas informações que eu criei lá para cá, para esse ambiente aqui dos dados geométricos, para salvar a minha geometria, que vai ser usada na simulação. Então, eu vou vir aqui em File, vou vir onde tem essa parte aqui, ó, Import Geometry Data, e vou vir aqui nessa parte onde tem RecRas Format, porque a gente editou tudo no RecRas. Se a gente tivesse feito fora, num outro ambiente GIS, quando tinha o RecGeoRas, por exemplo, que você processava no ArcGIS, você fazia esse outro formato usando outra forma de importação aqui. Nesse caso, a gente vai usar o formato RecRas. Ele automaticamente aqui já vai reconhecer o meu arquivo lá que eu criei no RasMapper, o que é o Mundaú Gel, que eu salvei com esse nome. Vou dar aqui um OK nele. Ele já reconheceu aqui que está no... Mas aí eu mudo aqui embaixo para o sistema métrico, né? O sistema internacional. Ele já tinha colocado aqui, a minha projeção lá estava em SI, mas por padrão ele vem marcado o sistema americano. Eu vou mudar aqui embaixo para o sistema internacional métrico. Vou dar um Next. Ele está dizendo aqui, ó, que vai os dados que estão sendo importados. Vocês podem olhar depois com mais calma, mas eu só vou dar um Next aqui passar. Ele faz aqui um resumo da quantidade de informações que a gente gerou lá. Ele criou 19 sessões, no caso a gente criou lá 19 sessões. Então ele tem todas as informações aqui, ó, das sessões que ele está importando, né, que são as distâncias, aqueles números lá que a gente mostrou. E a gente vai dar por fim aqui um Finish Import Data, e ele já vai trazer toda aquela parte lá que a gente criou para cá, ó. As minhas sessões e o meu rio. E esses pontinhos vermelhos, ó, se eu dar aqui um zoom, posso vir aqui com o botão direito do mouse, zoom in, você vai ver que ele já definiu também onde estão as minhas margens. Ó. Quando ele pega ali no layer, no shaper, naquele layer de backlines, onde a seção transversal corta, ele pega os pontos da atribuindo onde estão as margens. E aqui o nosso rio, né? Como eu criei o nome lá no Mundaú Live, ele tem aqui o trecho do meu canal de rio. Vou botar aqui no modo de novo para mover. E eu vejo aqui, né? Todas as minhas seções e os limites aqui das margens onde estão, que a gente criou. E a gente também pode visualizar aqui, se a gente vier aqui em Cross Section, aqui no canto, a gente pode visualizar aqui essas seções que foram criadas. Vou abrir aqui mais essa janela e eu posso ir mexendo aqui, ó, da minha seção mais a montante, todas as seções elas estão armazenadas aqui, ó, no meu River Station. Da minha seção mais a montante até a minha seção mais a jusante. E posso ir passando de uma por uma aqui, ó, para ver o formato dela. Você vê que essa imagem aí do lado, ele representa bem o meu fundo do rio, né? Por exemplo, essa seção aqui, ó, você vê que está bem definido aqui a minha calha do rio. No caso da gente estar usando uma informação que não fosse tão precisa, nesse momento aqui a gente ia substituir essas informações desse trecho pelo um levantamento topobatrimétrico de campo, né? Você ia ter lá a planilha de campo de um levantamento topobatrimétrico, podia colocar no Excel, dar um Ctrl+C, pegar aqui, ó, onde começa a minha margem e substituir daqui, que eu sei, ó, que está, por exemplo, no ponto 34, até a minha outra margem, que está aqui, ó, no ponto 59. Então, esse trecho entre o ponto 34 e o ponto 59, eu poderia substituir essa informação por um levantamento topobatrimétrico para representar melhor o meu fundo. Se eu não tivesse um levantamento ali, um modelo de numérico tão bom, tão preciso como esse que a gente utilizou. Então, só registrando aqui a possibilidade, né, de como faz essa mudança aqui na calha. E aqui tem outras informações, né, que ele traz aqui, por exemplo, a distância para as outras seções, por exemplo, dessa seção que eu estou para a seção seguinte, ele pega aqui as distâncias, por exemplo, do canal,
a distância da margem esquerda e da margem direita. E ele também mostra aqui onde está localizado a minha margem, né? Na distância 228, começando isso da esquerda para a direita, né? E no mesmo sentido da esquerda para a direita, na distância 391, a minha outra margem, que seria a margem direita. Então, ele traz todas essas informações. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vou sair aqui desse modo de visualização. Eu vou salvar aqui a minha geometria. Aqui, Save Geometry Data. Vou aqui chamar de... ser todo o nome que vocês quiserem. Estou sempre usando esse nome, mudar o live. Então, vou dar um OK. Eu já criei aqui a minha... Saiu aqui, não entendi porque eu... O MNT, né? Saiu por trás. O MNT saiu, não sei se foi porque eu salvei o nome, mas não tem problema. Tá, vamos deixar assim. Depois que eu salvei aqui, ele já salvou, atribuiu um nome. O último passo que a gente vai fazer aqui seria começar a atribuir o meu número de money, né? A minha rugosidade para o meu canal principal e para minhas margens. Então, assim, o ideal é que vocês, se tiverem um mapa de rugosidade ou um mapa de uso do solo ou até aquela imagem de satélite, fosse olhando de estação por estação, ou melhor, de seção por seção que a gente criou, e fosse atribuindo a partir da característica lá do terreno a minha rugosidade do canal e das margens. Para fins de simplificação aqui, a gente também pode fazer dessa forma. A gente vem aqui em Tables, e a primeira opção que a gente tem aqui é a opção de atribuir os valores de money. E aí ele já abre aqui essa janela, e a gente pode escolher como a gente quer atribuir os valores de money. Por exemplo, para todas as regiões eu poderia atribuir um valor só, ou eu posso também separar aqui por região, né? Ou seja, pelo canal principal e pelas minhas margens. Então, eu vou colocar aqui o canal principal primeiro. Ele tem aqui um valor padrão de menos 9999. Eu vou dar um clique nela e vou atribuir aqui um valor geral único, né, para o meu número de money para todo o meu canal. Eu vou criar aqui um valor, como eu sei que ali um rio tem um pouco mais de pedra, vegetação, eu vou colocar um valor um pouco mais alto, 0,08, e vou dar um OK, e todo o meu canal, ao longo desse trecho que a gente simulou, ele vai ter um número de money de 0,08. Mas eu podia colocar para cada um valor que eu fosse achando, pelo critério que ele fosse mudando. Para cada sessão, né? Poderia colocar um valor diferente. Para cada sessão, um valor específico. Aí aqui eu vou mudar novamente e posso escolher as minhas margens, né? Minha margem direita, minha margem esquerda ou ambas as margens. Para esse caso aqui eu vou usar ambas as margens. Ele já está mostrando aqui, minha margem direita e esquerda, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou atribuir aqui um valor para essas margens, um valor também único, constante aqui, só para facilitar aqui o nosso andamento. E vou botar aqui um valor um pouco maior para as minhas margens, um valor bem alto, na verdade, mas estou colocando aqui um valor mais ou menos arbitrário, de 0,12. Esse plano de inundação, né? Geralmente a rugosidade é maior. Isso. E aqui eu vou dar um OK. Então agora eu já tenho aqui atribuído, eu posso até abrir aqui de novo a tabela, desculpa. E ele já vai me mostrar aqui, por seção, os meus números de money, né? Ou seja, no canal principal 008, nas margens 012. E se vocês abrirem aqui a parte das seções de novo, aqui a gente tem uma parte dos valores de money, que se a gente tivesse processado lá no ResMapper com alguma base por trás, algum raster com o número de money, ele também já iria atribuir os valores aqui. Mas nessa interrogação aqui no canto, a gente pode abrir direto o manual e também consultar os valores padrões de money para o tipo de canal que a gente tem e identificando, né, os valores e atribuindo os valores de money específico para o tipo de terreno que a gente tem ali. Então, vocês podem consultar isso no manual que ele vem aqui com as especificações. Então, feito isso, eu vou salvar de novo aqui a minha geometria. Ele já salvou. Vou fechar. E agora aqui no nosso projeto, a gente já está definido o projeto e a geometria.
Ô, Denis, aí a gente... Primeira- essa Uhum. primeira etapa a gente concluiu, né? O bloco um, né? Com até essa parte aí da geometria. Tem uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela também, que diz assim, ó. Da Fernanda Pires, tem problema a perpendicularidade das seções com outros elementos ficar prejudicada? Bom, assim, a questão da perpendicularidade, não precisa que todas as seções sejam perpendiculares umas às outras. Como o Dani mostrou aí, ela pode ser, não precisa ser perpendicular, né? Ou reta, uma Uhum. seção transversal reta. O que é importante na definição da seção transversal? É que eu tenho uma passagem do escoamento mais ou menos ali perpendicular, certo? Então a gente define a seção para que a gente tenha uma passagem de forma razoavelmente perpendicular do escoamento. Então, o que não pode acontecer é cruzamento de seção transversal. Você tem uma seção transversal e depois cruzar com outra, aí é um problema isso aí. E outra questão também que foi colocada aqui nesse primeiro bloco, deixa eu ver aqui. Se as sessões do Clayton, se as sessões podem ser geradas manualmente, elas não podem ser geradas a partir de um eixo ou mesmo importadas de outro software. Bom, o que é que acontece? As sessões elas precisam ser geradas manualmente ali pelo ResMapper ou até pelo também pode ser feito através do Rec GeoRise, né, que é uma ferramenta do ArcGIS. Mas existe nessa opção aí que o Denis mostrou, que é o editor de geometria, também existe a opção de gerar seções intermediárias de forma automática. Né? Se você voltar ali, Denis, no editor de Isso. geometria, tem Aham. lá em Tools, A gente tem uma opção de interpolar, né? interpolar, fazer interpolação. Isso. Então aí você consegue gerar essas seções. Por Isso. exemplo, o Denis digitalizou aí 19. Essa opção aqui, ó. Isso, ó. Mostra aí, A gente Denis. pode fazer uma interpolação entre trechos, ó. Within a reach, né? Quer dizer, entre os Isso. trechos Entre aqui. os trechos. No entanto, quando a gente usa essa opção, ele está repetindo o perfil dessa minha sessão. A gente pode usar isso quando a gente não tem uma sessão, por exemplo, quando a gente tem que fazer levantamento em campo. A gente tem poucas sessões para representar, a gente pode fazer uma interpolação, mais ou menos pegando pelo fundo do canal e pelo MNT, então ele vai fazer uma interpolação das sessões para você ter uma representação melhor, pelo menos para acompanhar a declividade ali do trecho do rio que você está simulando, né? Perfeito. E uma pergunta da Daíse qual os valores que vocês usaram no trabalho, os valores de money? Os valores de mana eles são bem mais altos do que esse que foi colocado lá. Você pode consultar ali no artigo, mas assim, foi por uma questão de calibração mesmo, forçando para ele tentar acompanhar, porque naquele trabalho a gente tinha umas, como é que eu falo? As marcas de cheia, As desculpa, marcas de cheio, veio. isso. E daí a gente forçou o modelo mesmo para acompanhar as marcas de cheia que tinha, que era só de um lado do rio, só de um lado no lado esquerdo, no caso do rio, que é o lado da cidade, e daí foi forçado um número de money bem no limite ali, entre 0,14 para as margens, são valores bem altos para poder forçar a mancha de inundação a chegar naquelas marcas que tinham. Foram Beleza. os valores bem limites mesmo lá das Isso. Das recomendações. recomendações, exatamente, por Isso, conta da calibração. Lembrando isso. que o Senão, coeficiente de senão, money precisa ser utilizado para fazer a calibração do modelo, né? É o único parâmetro ali de calibração do REC. isso, exatamente. Mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar o Denis. Só a última. Certo. Do Ian Alves. Como eu atribuiria essas sessões se tivesse que fazer a consideração de um rompimento com efeito de cascata de barragens sucessivas? Essa sim eu vou responder aqui para deixar bem forçado aqui para o pessoal. O Roberto está propondo que se ele tiver 1.000 inscritos no canal, ele vai fazer um curso mostrando simulação de rompimento de barragem. Então, isso aí vai ser respondido no curso dele quando atingir 1.000 inscritos e ele vai fazer o curso de rompimento de barragem.
Mas Essa dá aqui para é uma fazer, viu? aplicação. Mas dá para fazer Sim, também dá isso aí que o sim, Ian tá falando e a gente vai mostrar dá depois. sim. Só que aqui o intuito de uma simplificação, né? É, Uma aplicação mais simples. E o professor ele tem essa meta de mostrar todos esses outros casos a partir da quantidade de inscritos no canal. Então fica aqui já a deixa da pergunta do Ian para o professor conseguir liberar mais conteúdo gratuito aí para o pessoal. beleza, Denis. Então a gente acaba com esse primeiro bloco agora e pode começar o segundo então. O Denis vai mostrar no segundo bloco como é que a gente coloca os dados de entrada, realiza a simulação e visualiza os resultados. Vamos lá. Isso é só uma brincadeira, né, pessoal, para incentivar aí o Roberto a liberar conteúdo mais para a gente, né? Que o curso dele está muito legal lá. Mas E tá, vamos lá. pelo jeito aqui já vou ter que liberar um aqui, que é de 750 Opa, inscritos, né? Já, deixa eu ver coisa aqui. boa, então. Que é o de simulação de escoamento bidimensionais. Essa semana eu já libero para a turma já. Muito legal. A gente vai ter aí um conteúdo que é difícil de encontrar, né? Inclusive gratuito, que é a simulação 2D, né? Então, o próximo módulo aí, o professor vai liberar o curso de simulação 2D, ele já está dizendo aqui. Isso. Já gravei 2 videoaulas, faltando pouco aí para finalizar o curso e liberar para vocês. Mas já está quase, tá no forno aí para sair para vocês. Já passou aqui Então, 767 inscrições, então o curso oficialmente vai ser liberado essa semana. Curso de simulação de escoamento bidimensionais. muito bom.